Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. Hoje, conosco, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, no seu segundo mandato, também Presidente da Fundação AEP, alguém que entende bem aquilo que é o tecido empresarial de Portugal e que tem um papel preponderante naquilo que são os desafios atuais que a AEP e o tecido empresarial português atravessa e tem pela frente neste momento. Dr. Luís Miguel Ribeiro, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. E começava por lhe perguntar, a AEP, que tem uma história de 174 anos, como nós sabemos, é um dos principais defensores daquilo que é e que são as atividades empresariais em Portugal. Certamente, nestes dois mandatos, alguma evolução houve. Como é que o Sr. vê a missão da AEP nesta atualidade em que a palavra instabilidade é das palavras mais usadas? Qual é o papel fundamental da AEP? Mais uma vez, bom dia, obrigado por esta oportunidade, para podermos partilhar aqui alguns daquilo que são os nossos desafios, preocupações, reflexões, numa instituição que comemora este ano 175 anos de existência. E ao fim de 175 anos de existência, é interessante nós percebermos que os propósitos com os quais a AEP foi fundada hoje mantêm-se válidos. Aliás, eu acho que eles são revalidados e reafirmados todos os dias. O principal propósito naquela altura, e segundo a história e o que estava nos estatutos da fundação da AEP, era a valorização dos recursos humanos, a formação, a capacitação dos recursos humanos. Passados 175 anos, esta questão mantém-se válida. Aliás, eu diria, mais válida do que nunca. Se há um problema, um desafio que nós hoje temos no nosso país, é a questão dos recursos humanos. E por isso, este propósito, este princípio, está completamente presente nos nossos dias, nos nossos desafios, naquilo que é o foco da nossa atividade. Uma outra área, que é absolutamente fundamental e que a AEP sempre trabalhou ao longo destes anos, é a questão do apoio à internacionalização e às exportações das nossas empresas. Continua a ser, hoje, uma área das que mais relevo tem, onde alocamos mais recursos para apoiar o nosso tecido empresarial naquilo que é o seu desafio da internacionalização, das exportações. Depois, num cenário que vivemos, como aquilo que vivemos hoje, e temos vivido nos últimos tempos, a capacitação dos recursos humanos, sejam empresários, gestores, quadros das empresas, trabalhadores menos qualificados, continua a estar presente naquilo que é o nosso desafio e que nós queremos continuar a atuar. Bem como naquilo que é a representação, aquilo que são a defesa dos interesses das empresas, aquilo que é a influência da política pública, naquilo que é a nossa voz, a nossa capacidade de reivindicar, de propor, de colocar as empresas no centro daquilo que devem ser as preocupações dos nossos governantes. No momento como aquele que vivemos hoje, em que estamos próximo do período eleitoral, ainda mais devemos reafirmar a importância de uma associação empresarial. As associações empresariais devem ter cada vez mais um peso específico, autónomo, de capacidade de influenciar políticas públicas, porque não há outra forma de criar riqueza num país, não há outra forma de um país se desenvolver, não há outra forma de um país ter apoios sociais dignos para as pessoas que não seja com empresas que tenham um bom desempenho, empresas
que estejam a crescer, empresas que tenham capacidade de pagar melhores salários, empresas que tenham capacidade de fixar pessoas e contribuir para o desenvolvimento económico do país. É claro que para isto temos muitos desafios. O desafio da inovação, o desafio da produtividade, os desafios da competitividade mantêm-se presentes e vão-se, infelizmente, em alguns casos, porque não somos capazes de criar políticas e um contexto favorável ao desempenho das empresas, vão se manter presentes ainda durante uns anos. Mas nós precisamos, de facto, de perceber que as empresas devem estar no centro e no foco das políticas públicas. Porque, repare, quem cria emprego são as empresas. Quem pode fixar as pessoas são as empresas. Quem paga os impostos são as empresas de forma direta ou indireta. Quem contribui, de facto, para o Estado ter políticas sociais mais ativas e com mais recursos são as empresas. E as empresas são deixadas, muitas vezes, para um segundo plano, porque nós estamos preocupados com as pessoas, e bem, mas temos que perceber que para isto acontecer, precisamos de ter antes quem cria riqueza. Nós não podemos ter a pretensão de querer distribuir aquilo que não criamos e que não produzimos. E por isso é que as empresas têm de estar no foco destas preocupações. E as associações empresariais compete cada vez mais afirmar, reafirmar, defender, promover o papel das empresas neste contexto do país como Portugal, que já demonstrou ter empresários preparados, empresários capazes, empresários com ambição, empresários com capacidade de se afirmarem no mercado global, num país com a dimensão como o nosso. Nós chegamos, muitos anos antes, àquilo que era uma ambição para 2030, de atingirmos 50% do PIB em exportações. Isto só com empresários como aqueles que nós temos, é que isto é possível. É claro que o papel da AEP, de uma ação empresarial como a AEP e outras, é fundamental, porque nós andamos todas as semanas do ano numa parte diferente do mundo com os nossos empresários. E nós temos um tecido empresarial muito pequeno. Ou seja, a nossa estrutura empresarial não é composta por grandes empresas. Aliás, temos um pequeníssimo número de grandes empresas. Ou seja, para estas empresas é fundamental o papel de uma associação empresarial como a AEP, para ir para outros mercados, para ir para outros destinos e prepararmos os dossiês, ajudarmos a minimizar o risco daquilo que é internacionalizado, de exportar. Ou seja, o papel de uma associação empresarial num país com a estrutura empresarial como aquela que nós temos é absolutamente fundamental. Não esquecendo que nós vivemos hoje os desafios da transição energética, ambiental e digital. Tudo isto exige às empresas uma capacidade de se adaptar, uma capacidade de se prepararem para estes desafios, que têm de ter instituições, estruturas que as ajudem neste processo. Porque nós temos mais de 96% das nossas empresas têm abaixo de 10 trabalhadores. E por isso, estas empresas estão focadas naquilo que é o seu negócio. Mas é preciso, para que o seu negócio possa continuar a acontecer, é preciso cumprir uma série de requisitos. Nomeadamente, um que está agora muito presente e que vai ser um desafio enorme para as empresas, as normas relativas ao ESG, que pode vir a condicionar quer o fornecimento a empresas multinacionais, quer a presença no mercado, quer inclusive o financiamento que vai ser também condicionado ou valorizado ou então criar problemas às empresas se não tiverem implementadas estas normas. Para além daquilo que é o impacto económico de nós, cada vez mais, promovermos a produção nacional, promovermos a substituição de importação de produtos de bens de consumo intermédio por produção nacional e com isto valorizarmos aquilo que é a nossa necessidade de promovermos a economia circular. Nós, para fazermos tudo isto e para as empresas estarem preparadas para tudo isto, só com instituições que tenham esta capacidade de apoiar as empresas é que isto pode acontecer. Por isso, ao fim de 175 anos, o papel da AEP tem novos desafios, mas tem uma importância tão grande como a que tinha quando foi fundada.
Aqui há pouco o Soutor referiu destas palavras. Eu entendo que o tecido empresarial de Portugal, os empresários portugueses, como alguém dizia aqui há dias, tem sido uma das elites que, ao contrário de ter descido em termos de nível qualificativo e em termos de empenho, tem sido uma das que mais tem sobressaído. Os empresários portugueses têm feito realmente muito mais do que aquilo que seria normal ou natural, têm feito um esforço maior, mas têm realmente sido alguém que se destaca no meio de todas estas circunstâncias inerentes à economia. O Soutor acha também isso? Eu acho que sim, que nós temos de facto uma classe empresarial, um conjunto de empresários, empreendedores, que nos devemos orgulhar. Num país em que as políticas públicas muitas vezes são desfavoráveis à atividade empresarial. Num país com a dimensão que Portugal tem. Num momento em que vivemos um contexto internacional muito incerto e a cada momento a trazer-nos novos desafios com uma incerteza sempre presente no que será o dia da manhã. Num país em que os recursos que as empresas precisam, quer financeiros, quer de recursos humanos, são hoje cada vez mais difíceis, de facto, só com grandes empresários é que é possível nós continuarmos a vencer estes desafios. Mas para isto é preciso também exigirmos dos nossos governantes, dos nossos políticos, e temos um momento agora para as pessoas refletirem sobre isso e fazerem as suas opções, em que o esforço tem que ser de todos. O esforço e a responsabilidade do desenvolvimento económico e social do país, do bem-estar das pessoas, daquilo que é o desafio que do crescimento que o país tem, não pode ser um desafio só dos empresários. Tem de ser um desafio assumido por todos. E nós temos feito, Portugal tem tido excelentes exemplos e bom desempenho, por exemplo, ao nível daquilo que é o papel do sistema científico tecnológico, das pessoas que temos vindo a formar, a capacitar, o papel das universidades, dos centros tecnológicos, dos institutos politécnicos, de todas as nossas estruturas de formação, das associações empresariais, dos centros de qualificação, etc. Mas se nós formos fazer uma análise entre aquilo que é a produção do conhecimento e aquilo que é o valor acrescentado criado por esse conhecimento, de facto, há aqui coisas que continuam a falhar. É preciso cada vez mais haver a capacidade de colocar estas pessoas que andamos a investir e a formar, portugueses de elevada qualidade, de reconhecida qualidade, que são muito valorizados lá fora, ficarem no nosso país, para nós melhorarmos a nossa produtividade, para melhorarmos a nossa capacidade de inovarmos mais, de criarmos mais valor acrescentado naquilo que produzimos e que exportamos. Porque não chega só a ter a ambição de exportar mais, é preciso ter a ambição de exportar mais com mais valor acrescentado. E isso exige que nós sejamos capazes de reter no nosso país os nossos jovens que estão a emigrar, os portugueses mais qualificados, e que tenhamos uma capacidade também de atração de pessoas vindas de outros países. Ora, isto exige que tenhamos uma política pública e, sobretudo, ao nível fiscal, mais favorável a esta atividade, nomeadamente que a fiscalidade sobre o trabalho seja menor, porque há uma fatia enorme daquilo que é a remuneração do trabalho que as pessoas oferem e que as empresas pagam, que é entregue ao Estado. E por isso, essa parte entregue ao Estado tem que ser menor, para que as pessoas ofiram um rendimento líquido maior e para que o esforço das empresas não seja tão grande e sejamos capazes de fixar e de reter no nosso país aqueles que estão a ir embora porque as condições lá fora são melhores. Ora, se nós formos capazes de fazer isso, se formos capazes de trazer essas pessoas com essa formação, com essa qualificação para dentro das empresas,
certamente vamos conseguir melhorar a nossa capacidade de produtiva, ou seja, melhorar a nossa produtividade. E com isso, vamos ter melhor desempenho e vamos poder remunerar melhor. A par disso, são necessários recursos financeiros. Nós temos um sistema financeiro está demasiado dependente da banca tradicional. Nós não temos business angels, não temos capital de risco. Quando digo não temos, temos de forma residual. Precisamos de um banco de fomento muito mais ativo e com muito mais peso para que possa ser um fator de criar melhores condições para que o financiamento chegue às empresas em condições mais competitivas, em condições mais semelhantes àquilo que as empresas de outros países com os quais nós competimos têm. E por isso é preciso que essas condições existam para que nós consigamos um caminho de reafirmação ao nível das exportações, mas sobretudo um caminho de valorização das pessoas, que é um desafio que hoje também se coloca às nossas empresas, se coloca às instituições, e é nós cada vez mais percebermos que temos de também ter as nossas organizações com um enquadramento e com uma preocupação diferente com o bem-estar e a felicidade dos trabalhadores nas empresas. E uma coisa que nós, enquanto AEP, temos vindo a fazer, é uma coisa que as empresas também estão sensibilizadas para fazerem, mas cada vez mais termos preocupação com a felicidade e o bem-estar das pessoas nas organizações, nas empresas, é também fundamental. As questões da conciliação do trabalho com a família é importante e nós temos que ir fazendo este percurso, mas há uma coisa que nós também não podemos esquecer, é que as obrigações têm de ser parte a parte. Os direitos têm de ser parte a parte, ou seja, não se pode pedir tudo às empresas como obrigação, é a obrigação de tudo, e depois os colaboradores têm direito a tudo, e entendemos que isto tem que haver aqui um equilíbrio para que estas políticas, estas preocupações se possam materializar, se possam verificar, sem que isso ponha em causa aquilo que é o fator fundamental, que é as empresas poderem ser competitivas, produzirem com bons indicadores de produtividade, criarem valor acrescentado naquilo que fazem. Dessa forma, nós conseguiremos inverter certamente isto que tem sido este êxodo de pessoas, de portugueses para o exterior. E, por outro lado, também temos que ter políticas de integração dos imigrantes no nosso país que, para além de trazer pessoas para as nossas empresas, tragam cidadãos para o nosso país. São coisas um bocadinho diferentes. Embora um cidadão possa ser um colaborador e é uma pessoa que vem para trabalhar nas nossas empresas, mas é preciso estar integrado socialmente. É preciso ter condições para que ele se sinta como uma pessoa, um cidadão português. Nós temos que tratar os imigrantes de forma semelhante a que tratamos os nossos cidadãos. É absolutamente fundamental, numa altura em que nós temos o problema demográfico que temos, que nós sejamos capazes de integrar essas pessoas, que eles possam ter família cá, que possam ter os seus filhos cá, que os seus filhos possam ir para as escolas e que se tornem cidadãos do nosso país e que com isto também possamos ter aqui uma política de integração desta imigração e com isso valorizarmos não só a sua presença nas empresas como recursos humanos fundamentais, mas como cidadãos do país. Cada vez mais devemos olhar nessa perspectiva mais abrangente e esse é, de facto, um fator que é absolutamente crítico nesta altura e que nós temos de saber lidar bem com ele, porque senão podemos pagar cara a esta situação, porque, por um lado, está a resolver um problema no presente, mas pode-nos trazer problemas para o futuro próximo. E por isso é importante nós olharmos sempre para as pessoas que vêm trabalhar para o nosso país, para os imigrantes, como cidadãos do nosso país, como pessoas que têm que estar integradas a todos os níveis na nossa sociedade. Isso leva-me a pensar que o cenário empresarial atual é um cenário global, cada vez mais dinâmico, quer no que respeita às empresas, quer no que respeita também às pessoas. E a AEP tem tentado inovar nessa área
com a criação, por exemplo, do Business Hub by AEP, que é uma estrutura preparada para oferecer apoio aos empreendedores, às empresas também, com incubação física, virtual, com consultoria, espaços para trabalho. A pergunta que eu faria ao Sr. Doutor é como é que este hub tem contribuído para o desenvolvimento dessas empresas, especialmente, penso eu, para as startups, mas também para alguns modelos de negócio emergentes. Essa, de facto, é uma área em que a AEP quer reafirmar agora na altura em que faz, comemora os seus 165 anos de existência. Nós temos uma característica e uma condição e um enquadramento que eu diria que é absolutamente fundamental para essas startups. Nós, muitas vezes, dividimos e dizemos isto de uma forma sem estarmos a refletir sobre isso, enquanto podemos ter empresários e empreendedores. Ora, empreendedores são todos os que querem empreender, por isso todos os empresários são empreendedores e todos os empreendedores poderão ou não ser empresários, mas grande parte deles querem ser. Ora, se nós formos capazes de criar aqui uma partilha do conhecimento, da experiência destes empresários com quem está a iniciar, com estas startups que estamos a integrar, nós estamos aqui a evitar que estas startups possam cometer alguns erros que poderiam acontecer porque não têm essa experiência, mas que os outros partilham e que por isso pode ser mais fácil no seu processo de constituição e de implementação e de afirmação. Por outro lado, estes mais jovens também trazem aos que estão há mais anos com a atividade empresarial, aos empresários mais experientes, uma visão diferente. Uma visão de quem tem uma outra, digamos, ousadia, de quem tem uma outra irreverência, de quem tem um outro olhar sobre os desafios que o mundo hoje nos coloca a todos, e aos empresários em particular. E por isso eu diria que aqui nesta especificidade que nós temos de termos empresários com muita experiência, com os novos empresários, com as novas empresas, é esse um dos sinais que nós queremos dar nesta comemoração, é que temos uma história longa, mas queremos continuar a ter futuro e queremos apoiar os que estão, os novos empresários, aqueles que querem também ser empresas, empresários, criadores de riqueza, etc. E eu diria que este é um papel absolutamente fundamental em que nós podemos estar a dar uma ajuda enorme a estas empresas. Naturalmente que nós podemos fazê-lo de muitas formas, com ter um espaço onde eles possam cá estar presentes, apoiá-los virtualmente, fazer um conjunto de sessões e de ações como nós fazemos nas mais diferentes áreas, desde as tecnológicas, à inovação, à ambiental, à valorização dos recursos humanos, etc. Fazendo tudo isto, nós estamos aqui a dar-lhes ferramentas para que o desafio que têm pela frente, que é grande, possa ser menos duro, porque se estando preparados, naturalmente conseguimos enfrentar as coisas de uma forma menos, às vezes menos agressiva do que aquilo que a atividade empresarial nos coloca nos dias de hoje, no contexto e no cenário, como já referimos anteriormente, que hoje vivemos. E por isso, esta área que estamos cada vez mais a valorizar, diria que é uma área não só para apoiar no presente, mas para prepararmos o futuro do nosso país e também desta instituição que tem esse papel e essa responsabilidade. Nesta visão global, a AEP tem uma história também longa de envolvimento em feiras, em exposições internacionais e nesta internacionalização das empresas também. Recordo ainda mais recentemente a presença de 16 empresas nacionais numa feira do setor da saúde no Dubai. Como é que estes eventos contribuem para promover a visibilidade destas empresas e aquilo que realmente se faz? A AEP, como disse inicialmente, tem na sua área internacional uma das principais áreas e uma das principais atividades de apoio aos empresários naquilo que é a sua
o seu caminho para melhorar e aumentar as suas exportações, para a sua internacionalização. Mas também tem na Expo Nord um espaço e uma forma de apoiar as nossas empresas através das feiras, das exposições, dos congressos que faz, que é um espaço que desde 1987 já organizou mais de 1500 feiras e exposições. Ou seja, nós, para além de estarmos todas as semanas do ano com empresas portuguesas em feiras internacionais, em exposições, etc., também promovemos a vinda desses empresários ou de potenciais clientes ou fornecedores ao nosso país através daquilo que organizamos na Expo Nord, aquilo que normalmente se designa missões inversas. Ou seja, organizamos missões idas a outros países, mas também organizamos missões de vinda de empresários, de investidores, de pessoas de diferentes características ao nosso país, às nossas feiras, aos nossos congressos, também cá trazer. Mas há uma outra área que eu gostava também de referir. Nós temos a Fundação AEP e na Fundação AEP temos vindo a desenvolver e a valorizar um património que o país tem e que não tem sido valorizado, ou quando foi valorizado ou reconhecido, foi pelo facto dos portugueses que emigraram depois investirem os seus recursos cá no nosso país. Sabemos que isto foi fundamental para o país, a imigração dos anos 60, 70 foi absolutamente fundamental, mas nós hoje temos um património de valor incalculável, com cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo. Portugueses esses que são pessoas bem integradas. É uma característica nossa. Nós nos integramos bem as comunidades para onde vamos, onde estamos. Mas portugueses já de segunda, terceira geração. Pessoas com qualificações, com um bom posicionamento, sendo pessoas respeitadas e bem integradas, que podem ser excelentes embaixadores de Portugal em todos os países onde estão, das nossas empresas nesses países, e essas pessoas, esses portugueses da diáspora, que estão nesses países, podem nos abrir muitas portas, podem nos informar e preparar, ou ajudar a preparar melhor a nossa ida para esses países, mas também, por outro lado, podem ser excelentes investidores no nosso país. Porque são pessoas, felizmente, muitos deles que tiveram muito sucesso, e têm, em que estão dispostos e disponíveis a investir no nosso país e que nós podemos, através desta relação que estamos a criar e que a Fundação AEP já trabalha há 6 anos neste projeto com a plataforma da Rede Global da Diáspora, trazer muitos desses portugueses a investir cá. Estão a acontecer muitas situações interessantes de portugueses que estão a investir, de portugueses que estão a criar empresas cá, que são fornecedores das suas empresas lá, que já criam interação entre as empresas que têm lá fora e as empresas que têm cá. Portas que se abrem para esses mercados, para esses países onde temos esses portugueses. E isto tudo tem ainda mais relevância porque nós temos um tecido empresarial de PMEs. Ou seja, para as nossas pequenas e médias empresas é mais difícil terem uma estrutura para se internacionalizarem, para exportarem. Ora, com esses pontos de contacto, com estas ações de ativação que nós chamamos na Fundação, de presença junto às comunidades portuguesas pelo mundo, nós estamos não só a aumentar aquilo que é o português, os portugueses, a Portugalidade, mas também as oportunidades de se fazer negócio e de aumentar aquilo que são as potencialidades e as possibilidades de fazermos negócio em todo o mundo. Nós temos já portugueses de 142 países inscritos nesta plataforma. Muitos empresários, pessoas de associações culturais, esportivas, cidadãos que são, de facto, são portugueses, estão hoje em contacto uns com os outros via esta plataforma e que potenciam enormes oportunidades, não só para as empresas portuguesas para poderem ter oportunidades lá fora, mas também para esses portugueses trazerem parte daquilo que foi o seu sucesso e experiência que têm lá fora, também para o nosso país, também pela via do investimento, mas muitas vezes só pela via da partilha dessa experiência, desse conhecimento que é absolutamente fundamental.
Ou seja, a internacionalização pode-se fazer e fazê-la de diferentes formas, por via das missões que a AEP faz, por via da Exponor e por via da Fundação AEP, que a faz também nesta perspectiva da diáspora. Só estou falando de internacionalização um pouquinho mais perto. A AEP tem também agora um projeto denominado Bid for Attendance, né? Que é liderado pela AEP, com algumas organizações da Galiza, e que visa capacitar as empresas naquilo que é a resposta a concursos públicos, cooperando também aqui de uma forma transfronteiriça. Quer-nos falar um bocadinho desse Bid for Attendance? Sim, é um projeto no meio de vários que temos muitos projetos, esse está mais num departamento que nós temos cá na AEP de inovação, mas temos depois muitos projetos na área da competitividade, na área internacional, na área da formação, temos projetos aqui em diferentes áreas. Esse, em específico, na sequência de muitos outros projetos que temos vindo a fazer aqui com a Galiza, na perspectiva da Euro-região Norte de Portugal-Galiza, que tem um potencial enorme, pretende, mais uma vez, capacitar as nossas empresas para aquilo que são as inúmeras oportunidades, um mercado de milhares de milhões de euros, que é o mercado dos concursos públicos que são lançados a nível europeu. E que as nossas empresas, muitas vezes, ou por não terem pessoas preparadas para isso, ou por não terem estrutura, ou por não terem capacidade, mas tendo produto e sendo competitivas, produtos, entenda-se bens e serviços, competitivos e que podem ganhar muitos desses concursos públicos, entendeu a AEP que devíamos sensibilizar, em primeiro lugar, capacitar, em segundo lugar, as nossas empresas para também aí poderem aumentar as suas oportunidades de negócio. A relação do Norte de Portugal com a Galiza é uma relação que nós temos vindo a trabalhar e a fortalecer já há muitos anos a esta parte. Cada vez mais estamos convencidos por aquilo que é a identidade, aquilo que é a relação, a proximidade física, os projetos e a forma como temos vindo a interagir, que de facto tem um potencial que tem que continuar a ser trabalhado. E mais uma vez, vamos àquilo que é o papel de uma associação empresarial, que é criar oportunidades, que é criar espaço de network, que é capacitar os empresários para que eles possam, focados no seu negócio, abrir novas oportunidades. O Sr. falou há pouco nas políticas públicas que influenciam e de que maneira a área empresarial e o ambiente empresarial. A AEP tem certamente um lugar de destaque nessa tentativa de aproximar as políticas públicas daquilo que são as necessidades empresariais, como falou há pouco, objetivamente, em termos de negociação com o poder do país. O que é que a AEP, ou como é que a AEP exerce essa tentativa de negociação? Nós temos várias formas de fazer. Nós temos uma relação sempre muito direta, próxima, com o poder político, com os governos, porque somos ouvidos em várias matérias e expressamos a nossa opinião ouvindo os nossos associados. Reivindicamos políticas públicas que não penalizem a atividade empresarial, ou seja, nomeadamente no que tem a ver com licenciamentos, com as questões da fiscalidade, com aquilo que é a necessidade de haver um ambiente favorável ao desempenho e ao desenvolvimento da atividade empresarial. Nestas alturas, recebemos representantes quando nos solicitam de partidos políticos para ouvirem aquilo que são as nossas opiniões, as nossas reivindicações, reafirmando o papel de uma associação empresarial, nomeadamente no que tem a ver com a qualificação e a requalificação dos recursos humanos, naquilo que tem a ver com o apoio às empresas. Nós temos um programa, estou-me a recordar, que chamamos Formação PME, que é um programa de capacitação para o nosso tecido empresarial, de uma forma muito específica e muito focada naquilo que são reais necessidades das empresas. Temos esse programa há mais de 20 anos ininterruptamente
e já apoiamos centenas, aliás, milhares de empresas, e fazemos por via de uma delegação de competências do Estado na AEP, ou seja, aquilo que se designa organismo intermédio. Ou seja, nós também representamos e também temos competências delegadas do Estado neste apoio às empresas. Ora, o papel do Estado tem de ser um papel de estar disponível, de estar ao lado daqueles que criam riqueza, pela via das políticas públicas que podem ter. E elas refletem-se nos mais diferentes níveis, nos mais diferentes setores, as questões, como eu referi há bocadinho do Banco de Fomento e o papel que ele pode ter, é absolutamente fundamental, porque os recursos financeiros são fundamentais. A questão da fiscalidade, como eu referi, é aquele, diria que é das principais. O tempo e a burocracia que as empresas enfrentam, nomeadamente nos licenciamentos, mas também nos processos jurídicos, nos processos fiscais, nesta demora que muitas vezes estraga ou põe em causa um projeto, a questão da execução dos fundos comunitários é um tema que nós não nos cansamos de dizer que isto não pode continuar assim. Nós tivemos experiências no passado de termos, com um programa comunitário, chegarmos ao fim com dificuldades em executar. Nós, neste momento, para além do que está a terminar do Portugal 2020, nós temos o PRR que está atrasado e eu continuo a dizer que corremos sérios riscos de não executar. Ou executar uma taxa baixa. Temos o Portugal 2030 que mal arrancou. Os próximos anos são anos para executar milhares de milhões de euros. A burocracia continua a ser o pior inimigo da boa execução destes recursos financeiros que são necessários às empresas, que são necessários ao país, que podem contribuir para melhorar o desempenho das nossas empresas, que podem contribuir para nós fixarmos os jovens que estão a emigrar no nosso país, que pode contribuir para que as nossas empresas com bom desempenho nós tenhamos políticas sociais mais eficientes, mais sólidas, com mais recursos. E por isso, a execução dos fundos comunitários é um tema que tem de continuar a estar em cima da mesa. Porque isto é uma forma de financiar as empresas. Isto é uma forma de financiar a economia. Isto são recursos que o país tem direito e que, se os utilizar e utilizar bem, vamos todos, no futuro, ter as consequências disso. E por isso é importante que no presente continuemos a ter uma voz ativa a dizer e a alertar, atenção, que o país tem recursos que são absolutamente necessários para os investimentos que precisamos de fazer e que não pode ser, por questões de burocracia, que nós podemos estar a prejudicar mais ou menos o país. Nós temos uma experiência de tantos anos de programas comunitários, não seremos capazes de ser eficientes nesta aplicação? Eu temo que a resposta seja não. Mas eu acho que temos condições para a resposta ser sim. Na leitura do Sr. Doutor, enquanto Presidente da AEP, que soluções é que haveria para desbloquear rapidamente todas essas necessidades? As soluções passam por uma coisa que uma palavra resume: confiança. E esta confiança tem de ser uma confiança das estruturas que gerem estes programas comunitários em quem executa estes programas comunitários. E a postura é exatamente o contrário. É uma postura de desconfiança que depois implica uma série de procedimentos que dificultam a boa execução. E por isso nós temos que ser mais céleres na aprovação dos projetos, temos de ser mais céleres na libertação dos meios para a execução dos projetos e depois temos de ser rigorosos na aplicação, na fiscalização dessa aplicação. É isso que nós já andamos a dizer há anos. E depois os fundos comunitários para as empresas têm de estar abertos em contínuo. Ou seja, uma empresa não pode estar à espera que abra um aviso para se candidatar a um determinado financiamento ou apoio, porque a necessidade da empresa surge quando surge uma oportunidade, ou quando surge aquela necessidade, ou quando temos os desafios agora da transição digital, da transição energética, da transição ambiental, das normas de ESG que são absolutamente necessárias. Ou seja, os avisos para as empresas têm de estar abertos em contínuo.
para que se possa fazer uma boa execução, uma boa aplicação destes recursos. E depois não se pode apresentar um projeto que demora 7, 8, 10, 11 meses, um ano a ser aprovado, que depois demora mais uns meses a ser contratualizado, que depois o reembolso dos valores demora mais de sei quantos meses. Tudo isto põe em causa a boa execução destes fundos e dá muitas vezes a que as empresas façam candidatura, mas depois desistam e optem por outras formas de conseguir fazer estes investimentos. Por isso, esse é um dos papéis, essa é uma das áreas em que as associações empresariais têm de continuar a exigir que esses recursos sejam bem executados, porque são fundamentais para, no presente, criarmos estas condições, para darmos resposta aos desafios que o país tem, mas são absolutamente críticos, porque no futuro, se nós não formos capazes de o fazer hoje, no futuro vamos pagar muito caro esta incapacidade do presente. E o problema chama-se confiança. E essa confiança que não existe leva a que haja burocracia, e essa burocracia leva a uma incapacidade ou um atraso constante e permanente nesta execução. Falando um bocadinho do doutor Luís Miguel Ribeiro, o doutor é formado academicamente em Gestão Financeira e Fiscal, tem também um mestrado em Gestão e Negócios. Como é que essa formação tem influenciado a sua gestão como presidente da AEP nestes últimos anos? Sabe que as formações académicas devem ser vistas como um instrumento, como algo que nós temos para depois podermos executar e podermos desempenhar determinadas funções em determinadas áreas. Sobretudo, capacitar-nos para termos uma visão e um olhar sobre as coisas crítico e uma capacidade de prepararmos respostas mais adequadas. Mas eu continuo a achar que cada vez mais, e nos dias de hoje, aquilo que nós muitas vezes designamos por soft skills, ou seja, a capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de sabermos gerir as nossas emoções e termos o nosso coeficiente emocional devidamente controlado, a nossa ambição de queremos fazer mais e melhor, a palavra que nós todos gostamos muito, que é a resiliência, que é sermos capazes de, em muitos momentos, perante desafios que nos exigem muita capacidade de refletir sobre as coisas e não nos precipitarmos nas decisões. Eu tive o privilégio de presidir esta casa no período da pandemia. Acho que é uma experiência inesquecível, uma formação incrível, porque colocou-nos perante desafios, provavelmente espero que na nossa vida não tenhamos outros numa pandemia, de gerir a incerteza diariamente, com serenidade, ao mesmo tempo pensando que o papel da instituição tinha que estar sempre presente, porque se era a altura que os empresários precisavam da AEP, era naquele momento. E isto, de facto, são desafios que nos fazem crescer, que nos fazem aprender, porque a formação é só o ponto de partida. Nós temos que aprender todos os dias, temos que todos os dias ter esta capacidade de estar rodeados pelos melhores, de não termos medo de ter pessoas ao nosso lado que possam ser tão boas ou melhores que nós. Possam ser muitos de nós, até o ideal seria que fossem todos melhores que nós. E eu acho que a AEP tem esses recursos humanos, não só ao nível dos seus quadros, ao nível dos órgãos sociais, tem gente de excelente qualidade. E por isso, eu costumo dizer que muitas vezes o meu papel é só criar as condições para que eles possam cada um fazer o seu trabalho. E por isso, a formação base é importante, mas aquilo que é a nossa postura, aquilo que é nós termos essa capacidade de sermos serenos, firmes, mas ao mesmo tempo decidirmos e avançarmos, corrermos riscos, é aquilo que nos faz termos um bom desempenho ou um desempenho menos bom. Eu, felizmente, como disse, tenho uma equipa excelente ao nível do Conselho de Administração. Hoje, de acordo com os novos estatutos, temos também
um Conselho Geral com outra atividade, de proximidade, gente com muita experiência, com muita generosidade, porque partilham aquilo que é a sua experiência de vida, trazem para esta instituição aquilo que é a sua visão do mundo, a experiência nos negócios. E por isso eu diria que eu sou um privilegiado de poder ter estas pessoas todas junto de mim, seja ao nível dos quadros da instituição, seja ao nível dos órgãos sociais, e com isto continuarmos a afirmar o desempenho desta instituição, continuamos a torná-la útil e a cumprir a sua missão junto dos empresários e a dar o seu contributo ao nosso país. E acho que é isto que a AEP fez durante estes anos da sua existência e que trouxeram o reconhecimento que sempre teve, e espero e acredito que vai ser este o caminho que vamos continuar a seguir. Este é um desafio certamente exigente e absorvente, de alguma forma, mas hoje em dia também se dá muito valor à felicidade, como o Soutor referiu há pouco, e à felicidade familiar também, aquilo que são os nossos momentos familiares. Que estratégia é que o Soutor usa para conseguir, de alguma forma, conciliar esses dois desafios? Eu usaria uma expressão pela origem latina, corpo são e mente sã, e eu tento ter esse equilíbrio, porque tento diariamente fazer de forma matinal o meu exercício, cedo, bastante cedo, fazer o meu exercício físico, que é absolutamente fundamental. Aos fins de semana, poder partilhar com os amigos, jogar o golfe, que é o desporto que eu pratico já há uns anos. E depois conseguir uma boa gestão do tempo para ter tempo para a família, que eu continuo a dizer que é aquele fator de equilíbrio que nós valorizamos mais nos momentos difíceis, mas é preciso, eu costumo dizer que tudo na vida é uma relação de dar e receber. Ou seja, se nós queremos receber este apoio da família, se queremos ter a família ao nosso lado, também temos que dar, e temos que dar de nós à família. É por isso o meu equilíbrio é sobretudo tentando criar aqui este bem-estar, não só físico, mas também psicológico, tendo sempre presente aquilo que nós, seres humanos, são as nossas fragilidades, aquilo que nós, seres humanos, devemos ter e valorizar, que é a nossa família, e, a partir daí, transportar esses valores para dentro da instituição, porque se há coisa que é importante é que quem lidera tenha a serenidade de saber perceber o que a estrutura precisa, saber reconhecer as pessoas que estão connosco, saber valorizar as pessoas que estão connosco, assumir os insucessos e premiar o sucesso que a estrutura consegue. E eu acho que fazendo isto e sem qualquer presunção, digo, acho que tem vindo a ser conseguido um trabalho de uma equipa, não há sucessos individuais, trabalho de uma equipa, que iremos continuar por este caminho, com desafios, naturalmente com situações que muitas vezes, a posteriori, se olharmos para trás, poderíamos ter pensado e ter feito de forma diferente, mas o caminho caminhando, faz para a frente, e por isso é irmos tendo esse foco no futuro, com os valores que temos presentes, com esta serenidade, com a ambição, com a necessidade e capacidade de decisão, que iremos continuando a gerir esta instituição, e que eu continuo a dizer que sou privilegiado por todo este enquadramento e que por isso a felicidade que refere também a tenho cá dentro, porque faço aquilo que gosto com as pessoas que estão cá, e por isso acho que quem tem isto não pode pedir mais. Soutor, enquanto presidente da AEP e presidente da Fundação AEP, tem certamente valores pessoais que o norteiam na condução dessas duas entidades. Quais são os valores
pessoais que o Sr. gostaria de destacar? Eu sou uma pessoa de trato fácil, humilde, leal com os outros e com um empenho total nos projetos em que me envolvo. E é isto que as pessoas contam sempre da minha parte. Acho que consigo transmitir isto, consigo comunicar isto às pessoas. As pessoas sabem que eu estou cá, que eu estou aqui quando é preciso, que tenho a humildade de saber aquilo que preciso dos outros e daquilo que eu não posso ou não tenho para dar, mas que a equipa todos conseguimos dar. Tenho a humildade, se for o caso, de pedir desculpa, mas também exijo dos outros o mesmo. Ou seja, tem-se uma relação de confiança, uma relação de empenho, uma relação de lealdade. E se assim for, nós temos uma equipe, não temos um conjunto de pessoas, temos uma equipe. Temos um compromisso e estamos nesta equipa, com este compromisso, com estes valores, de sermos capazes, muitas vezes, por mais que seja difícil, dizermos a verdade às pessoas, que as pessoas acabam por nos reconhecer, acabam por se rever naquilo que é a forma como lideramos, e nós temos da parte deles aquilo que queremos. Temos pessoas felizes dentro da instituição, pessoas que se sentem bem, pessoas empenhadas, focadas e com um bom desempenho. Por isso, diria que sou uma pessoa com as características de qualquer outro, que sou absolutamente transparente com as pessoas e que acho que fui conquistando essa confiança e esse compromisso das pessoas que estão comigo, porque também o tenho para com elas. Sr. para terminar, metas e ambições da AEP para o futuro? Continuar a fazer o caminho que tem feito, renovando a sua ambição, cumprindo a sua missão, que é cada vez mais valorizarmos as empresas, os empresários, de facto termos capacidade de influenciar as políticas públicas para que estas empresas e estes empresários possam ter cada vez mais sucesso, porque o sucesso das empresas e empresários é o caminho que o país precisa para o crescimento. E por isso, se nós conseguirmos, de facto, valorizar estes criadores de riqueza, estes criadores de emprego, estas pessoas que arriscam todos os dias, que são empreendedores, nós estamos a cumprir a nossa missão, estamos a contribuir para o crescimento do país e estamos a construir bases sólidas para o futuro. É este o caminho que eu acho que uma instituição como a IEP tem de continuar a trilhar. É neste caminho que eu e as pessoas que me acompanham iremos continuar empenhados, focados e a dar o nosso melhor. Queremos desejar-lhe muito sucesso para a AEP, para o Dr. Luís Miguel Ribeiro também. Agradecer-lhe este momento aqui conosco e deixar-lhe ainda também algum espaço para uma palavra para os jovens, para os empreendedores em Portugal, que, como o Sr. falou há pouco, se veem ou se deparam muitas vezes com algumas dificuldades. Que palavras de incentivo é que o Sr. deixaria para esses empreendedores? Eu sou pai de duas jovens, uma já trabalha, está no mercado de trabalho, a outra está a terminar a sua formação académica. E eu gostava de dizer que o facto de ter uma experiência internacional é sempre uma valorização e uma abertura daquilo que é a capacidade que as pessoas têm de ler o mundo, de olhar para o mundo, de ganhar novas experiências. Mas Portugal continua a ter muitas oportunidades para os mais jovens. Não podemos esperar que sejam os outros a lutar por elas, ou só os outros. Temos de ser todos a lutar por elas. E muitas vezes vejo que esta geração começa a resignar-se. Não, vocês jovens têm de facto todas as armas, todas as ferramentas, mais capacidade que até gerações anteriores, e por isso é preciso também darmos um bocadinho de cada um de nós para que em conjunto
possamos construir estas oportunidades, para que em conjunto possamos criar condições para que estes jovens fiquem no nosso país, porque quando um de vocês fique no nosso país, certamente Portugal é um país extraordinário, cada vez mais, e esse conhecimento do mundo também vai fazer chegar a essa conclusão. Portugal é um país extraordinário, é um país que precisa criar novas oportunidades e mais oportunidades para os mais jovens, e por isso vale a pena acreditar no nosso país, mas o nosso país é composto por pessoas e cada um de nós tem a sua responsabilidade, cada um dos jovens também tem a sua responsabilidade e todos em conjunto podemos, de facto, criar condições para um futuro melhor em que os mais jovens têm claramente um espaço de destaque, um espaço relevante e importante, porque é a partir deles e com eles que se constrói o futuro. E por isso eu acredito muito nesta geração, nas competências, nas capacidades. É preciso percebermos que isto não acontece só pelo trabalho dos outros ou pelo desempenho dos outros. Acontece pelo papel de cada um de nós na sociedade, cada um de nós no espaço onde estamos e, neste caso, no nosso país. E por isso esta é uma palavra, diria, de realismo, mas também de muita crer naquilo que será o futuro do país com os nossos jovens, com esta geração que o país tem vindo a preparar, com oportunidades como outras gerações não tiveram, e que essas oportunidades devem ser transformadas em criação de mais valor acrescentado para todos e que Portugal tem de facto condições para isso. Temos é de ser todos a lutar por isso.